Será que é o fim da teoria do Shanks vilão, ou será que só agora que confirmou que ele realmente é o maníaco e que ele planejou tudo isso manipulando o Luffy? E se você esperava ver o Sabo como um deus e ainda mais teorias do Shanks, bom, pode apostar que tu tá no vídeo certo. Vem comigo pra gente fazer aquela análise de respeito e comentar tudo o que pode acontecer daqui pra frente. Ei, Trunks, eu sou o Breno. Galera, chegou o dia da gente esquecer de tudo que a gente sabe sobre One Piece e ter a sensação de que a gente acabou de ler o melhor capítulo do mangá de One Piece pela 1000ª vez. E assim, eu não sei vocês, mas pra mim uma das coisas que eu mais amo em One Piece, assim, e que pra mim faz ser o diferencial dele com os outros mangás, é justamente o momento que a gente vê todas as notícias, sabe? Toda aquela fofoca que tá rolando depois de cada arco que termina. Assim, eu vejo uma gaivota voando com um jornal na nossa cola, cara, eu já me arrepio todo. É bizarro como a Marinha parece aquele vilão de Scooby-Doo, sabe? Toda vez que eles aparecem é pra soltar um de novo essas crianças malditas encheridas. E a criança encherida dessa vez, galera, foi o Sabo, tá? Nosso garoto prodígio. Mas calma, que antes de a gente falar do Sabo, a gente vai ter que falar da galera de Wano. A gente aqui tem que ir igual o Jack, tá? Tudo por parte, pouquinho em pouquinho. Uma coisa que eu adorei foi como eles acabaram citando justamente o poder mais terrível dos mares, que é o poder de sair fazendo amigos, sabe, em qualquer lugar do mar. Aquilo que o Mihawk já tinha citado do Luffy lá em Marineford. Inclusive, também é muito provável que ele tenha percebido isso com o Shanks. E agora a gente viu o Touro Verde falando também. Esse capítulo já mostrou que não tava de brincadeira, quando nas primeiras páginas já mostrou o Almirante Touro Verde indo pra cima dos samurais igual um maluco. Sério, o Touro Verde provavelmente é o almirante mais insano de todos até agora. Assim, totalmente lelé da cuca. Parecia que ele usou a fruta dele pra conseguir umas plantas lá, uns cogumelos especiais. Porque não é possível que um cara daquele ali simplesmente fez aquilo insano, sabe? E teve várias coisas assim bem maneiras. A primeira é como a galera de Wano já chegou com tudo, sabe? Meio que mostrando que vão ser mesmo os defensores daquele país ali a todo custo. E também foi muito maneiro, sabe? Ver o Momonosuke meio que mais maduro, assim, sabe? Pedindo pra Yamato não interferir, porque ele quer meio que demonstrar o serviço dele e ele mesmo defender o próprio povo, sabe? Eu achei isso muito bacana da atitude dele, mas é aquele negócio, né? Muito boa intenção, claro. Mas daqui a 5 minutos ele já vai estar ali chorando, falando que é pegadinha, pedindo pra Yamato já salvar ele. Pra falar a verdade, com toda razão, inclusive. E vale aqui a gente também falar sobre a confirmação da fruta do Aramaki ser justamente a fruta da floresta, que é basicamente a fruta da madeira e ela é uma logia. E igual a fruta do Aokiji, ela é uma logia, mas ela é menos intangível do que a maioria das outras logias. Porque uma coisa é você dar uma cacetada na lava, sabe, no fogo, ou talvez na eletricidade. E outra coisa também é você dar uma paulada num pedaço de madeira ou um pedaço de gelo. Mas no fim das contas também eles não sentem nada e simplesmente vão repor a parte perdida e continuar lutando numa boa. Isso se não tiver haki, porque se tiver haki, aí já é outra história. E assim, galera, fã de One Piece é realmente uma coisa louca, sabe? Porque a gente fica centenas de capítulos rezando pra um personagem aparecer, e ele aparece por 5 minutos, e a gente já fica ali igual uma garotinha apaixonada, sabe? Mas pô, vamos falar sério, não tem como evitar, né? Bom, vamos lá. A gente tem algumas coisas importantes pra falar. Primeiro e mais importante de tudo, o Shanks não corta o cabelo faz um tempo. E essa maresia ali de Wano não tá fazendo bem pra ele. Deixa o cabelo dele meio estranho, sabe? O legal é o Shanks segurando o cartaz ali do Luffy dando aquele sorrisinho maroto, sabe? Aquele sorrisinho gentil. De que assim, pra mim, pra minha pessoa, pareceu um sorriso de orgulho, sabe? Tipo, pô, olha meu garoto, olha como ele cresceu. O que de novo já ajuda mais ainda a cair por terra ali a teoria do Shanks ser vilão. Ainda mais com ele tendo todo esse flashback, sabe? De apostar o futuro pro Luffy. Deles conversando meio que juntos ali, igual o irmão, sabe, brincando. E pra quem não lembra, também já tinha sido revelado pelo Oda que um cara de cabelo vermelho tava se aproximando de Wano e ele iria aparecer no final do arco, mas assim, mesmo assim, cara, mesmo sabendo disso, não tem como a gente não se arrepiar, né? Só de ver ali o barco do Shanks. E assim, pra falar a verdade, não sei vocês, mas eu dei risada ali quando eu vi o cara que solou o Kid, sabe? O terror do Capitão Eustace Kid já tava a bordo ali no navio. Vocês não viram? O sonador do Kid estava bem ali no ombro de um cara, sabe? O macaco do Shanks que eu tenho certeza que apavorou o Kid. Outro detalhe também é como aparentemente o Oda ele se inspirou em Hunter x Hunter e ele adora manter esse legado do abandono parental, sabe? Porque nesses shonens não pode um adulto chegar perto assim, do filho que os caras já ficam loucos, sabe? Já ficam com medo de pagar a pensão e, sei lá, parece que eles querem fugir. O Shanks mesmo, ele não quer ver o Luffy. Ainda mais depois do que o Bartolomeu fez com os territórios ali do Ruivo, né? Você sabe disso. Bom, talvez você não saiba disso justamente porque isso só apareceu em uma história de capa, sabe? Aquelas histórias que são só no máximo uma página por capítulo, que no caso a página é justamente a capa. O editor ele vai estar deixando aqui a imagem na tela pra vocês refrescarem a memória, sabe? E a gente vê que, galera, o Bartolomeu ele é maluco, tá? Ele não tá nem aí pra nada. Pode ser bandeira de um Yonko, sabe? Um pano de chão que ele bota fogo em tudo e sai pegando território pro Luffy, como se estivesse jogando Clash of Clans, sabe? E também tem a gente vendo que tá mais confirmado do que nunca que o Shanks com esse sorriso malandro dele, quando ele viu a forma do Nika do Luffy, e também, claro, o esforço dele pra pegar a Ito Ito,
é que ele sempre teve juntando as peças pra montar o tabuleiro que vai levar ele, sabe, pro Left Tail. E claro que ele não vai estar sozinho, porque é muito provável que ele precise que o Luffy esteja lá, ou chegando perto pelo menos, porque talvez o Nika precisa estar lá pro One Piece. Senão eles vão acabar chegando lá igual o Rod, sabe, pra ficar com cara de trouxa, vendo que, pô, chegaram lá sem o que eles precisavam, sabe. O Shanks já tá preparado, entendeu, galera? E provavelmente, pra falar a verdade, ele também já fez uma xerox ali das coordenadas do Poneglyph do Roger. Ele meteu no bolso e agora ele já tá prontinho pra ir. Agora só falta uma coisa, que é o Bug. Isso porque eles tinham prometido pro Bug que eles iriam juntos. E, bom, não é uma coincidência que é justo agora o deus Bug virou um Yonko, né? E vale lembrar também, galera, que a espada do Shanks é justamente a Griffon. E o Griffon, galera, é um ser de natureza dupla. O corpo de água pros céus e o corpo de leão pro mundo dos terrestres. Talvez seja porque o Shanks, galera, ele transite meio que assim, entre o bem e o mal. Talvez porque ele já foi parte da nobreza e hoje em dia ele é um pirata. Mas o importante é que o Griffon ele vai até onde tem os tesouros escondidos. E também pode ser o protetor desses tesouros. Mas enfim, tem muita coisa aí pra falar do Shanks, então bora pra última parte do capítulo. A gente vê que o Sabo agora ele é conhecido meio que como o Imperador das Chamas, sabe? E isso é extremamente forte. Porque justamente as chamas dele não são só da fruta dele, mas sim da revolução, sabe? De como ele tá meio que acendendo as chamas da revolução ao redor do mundo. E o alto escalão da marinha, meio que falando sobre o Sabo ter matado o Rei Cobra lá de Alabasta, é muito importante. Primeiro, a galera revolucionária deve ter ficado muito preocupada, sabe? E isso por dois motivos. Pela possibilidade dele ter feito essa loucura toda e também dele ter sido pego. Mas é certeza absoluta que o Sabo não fez isso. Ainda mais porque o Cobra, ele queria saber mais sobre os segredos do mundo. E o cartaz da Vivi tava com Insama, sabe? Com uma das luzes lá pra serem apagadas. Ou seja, se você parar a pensar, Alabasta é tipo um filho rebelde do Reverie. A Vivi se aliou ao Luffy e, obviamente, eles vão se juntar na guerra final. Então, é loucura acreditar nisso. Só que o louco mesmo é que, aparentemente, o Akainu não sabe da verdade. E ele mesmo tá acreditando nisso. Talvez seja um ponto de virada com Akainu, vendo que tava seguindo todas as ordens e cegamente baseado numa fake news. Vai que o Akainu agora ele se revolta e sai dando na cara da marinha. Imagina, já imaginou isso? Pô, isso é irado. O único erro desse capítulo é ele ter aumentado talvez a quantidade de fãs aí do Akainu. Mas tirando isso, o capítulo tá perfeito. E galera, quando eu vi que agora o Sabo e os amigos deles conseguiram fugir de Marejões com o Kuma, sabe? Eu quase soltei fogo, sabe? Sem sacanagem. Fora todo o lance bacana de terem salvo o Kuma. Ele também talvez seja um ponto de virada pros revolucionários. Porque eles podem agora estudar o corpo dele, sabe? Podem fazer ele voltar ao normal. E também, sabe, aprender meio que a lidar com os pacifistas e as novas armas da marinha. Quem sabe? E pra finalizar, se você é fã do Sabo igual eu e toda pessoa boa nesse mundo, você também quis soltar um rojão vendo a galera ali venerando ele igual um deus, pô. A influência dele foi até pro mundo da pirataria e também passou até o do Dragon, pra falar a verdade, que é o Rebelde. Agora, galera, o Sabo como Imperador das Chamas e assim, meio que sendo o rosto da revolução que tá realmente se alastrando aí igual um incêndio, foi um carinho no coração, né, pra todo fã. A melhor forma possível de terminar um capítulo. E galera, não esquece de comentar aqui embaixo também do que vocês acharam desse capítulo. Se tem mais alguma teoria que vocês querem que eu comente também. E pô, quem tá comentando sobre o One Piece sou eu, tá? Não é meu pai. Porque ele não tá acompanhando. Eu tô. E eu faço isso pra vocês e pra mim também. Porque eu amo One Piece. E pra finalizar, ó, clica nessa bola aqui que você vai se inscrever no canal. E óbvio, não esquece de clicar no sininho pra você não perder os meus próximos vídeos de One Piece. E de repente vai que eu falo sobre a tua teoria nos comentários. Enfim, um beijo e fui.